A maioria das crianças que tem dificuldade no estudo, elas não têm dificuldade cognitiva de aprender. Elas têm um desinteresse pelo estudo. E por que elas têm esse desinteresse? Porque elas não entenderam que fazer aquilo é legal e é importante para elas. O que é que você... E assim, isso é muito particular de cada criança. O que é que você pode fazer para o seu filho entender que estudar aquela matéria naquele momento é importante para ele? O que é que você pode fazer para tornar esse momento divertido e legal para ele? De repente, ele não tem consciência que isso vai ser bom lá para a vida adulta dele, que ele está estudando matemática agora para conseguir desenvolver o raciocínio lógico dele, que vai ajudar ele em outras questões da vida. De repente, ele não consegue enxergar lá tão longe, né? E se for criança, não vai conseguir mesmo. Imagina, ela tem lá 5, 6, 7 anos de idade. 7 anos de idade é a vida dela inteira, ela nem consegue pensar 7 anos para frente. Imagina, a vida dela é uma eternidade para ela, né? Mas ela talvez consiga pensar daqui uma semana para frente. Poxa, ou até a data da próxima prova. Não, se eu estudar isso daqui e eu aprender, no mínimo eu vou passar na prova. E aí eu vou estar livre dessa matéria, não vou precisar estudar ela o ano que vem de novo. Né? Nem que seja essa a importância que seu filho enxergue aí, para que ele consiga entender que se ele fizer rápido, se ele fizer bem feito, ele não vai precisar fazer de novo. E quanto mais rápido ele fizer, mais tempo sobra para fazer o que ele realmente gosta de fazer. Não precisa necessariamente seu filho entender a importância de aprender aquela matéria. Não, vamos acabar com isso aqui, porque isso aqui precisa fazer, não tem como fugir disso, né? A gente que é mãe, a gente sabe muito bem o que é isso. Você tem que fazer o almoço. Se você não fizer, a não ser que você tenha quem faça, né? Se você não fizer, vai ficar todo mundo com fome. Eu tenho que fazer, e eu tenho um prazo para fazer, né? Porque aqui em casa, pelo menos, o Luca vai para a escola de tarde. Se o almoço não sair na hora certa, ele perde a aula. Então, assim, tem que fazer. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Ou senão vai comer na padaria da esquina, né? E aí você tem que pagar o preço também. Não vai comer em casa, vai pagar lá para comer. Então, assim, a gente sabe, só que talvez você nunca parou para prestar atenção nisso. E, poxa, é algo tão simples que você poderia trazer essa clareza para o seu filho e ajudar ele a se concentrar na hora do estudo, porque, olha, não tem. Ele pode ser o TDAH máximo, né? Nível máximo. O TDAH nível hard. Ele consegue se concentrar. Você já ouviu falar que TDAH tem hiperfoco? O que é o hiperfoco? É a concentração. Em alguma coisa ele consegue se concentrar. Lê, ele consegue só lá no videogame. É porque o videogame interessa para ele. Faça o estudo interessar para ele também, que ele vai se concentrar tanto quanto. Né? E aí você vai precisar criar suas estratégias aí. Lá dentro da comunidade, a gente dá várias ideias de como você fazer isso, mas cada caso é um caso. Né? Você precisa conhecer seu filho, entender o que ele valoriza, o que importa para ele, por que ele gosta tanto daquele jogo que ele gosta, o que detém a atenção dele ali. Transporta isso para a realidade do estudo. Transforma esse estudo num jogo também. Coloca regras parecidas com o jogo lá que ele gosta, né? Já vou deixar algumas ideias. Parece difícil, né? Como transformar um estudo que parece difícil em algo mais fácil. E também como melhorar a autoconfiança e a autoestima do filho, né? Por exemplo, o filho está pequenininho e o estudo está grande, meio assim, cadê? Isso aqui. Então tem que aumentar a criança, vamos dizer assim, e reduzir a dificuldade. Porque tem a ver com a consciência, né? Que a Alessandra falou, que às vezes a consciência da criança, ela está realmente disfuncional. Ela está vendo o estudo como uma coisa assim muito difícil, que na verdade não é. Então, assim, você tem que... Olha, pode parecer difícil, às vezes pode até ser de fato, mas vamos lá, a gente consegue, assim, como se fosse uma montanha. Se você fosse um alpinista, você não ia conseguir escalar, fazer algumas metáforas, algumas analogias, né? Imagina que tem aqui você tem que chegar lá do outro lado é a prova. O que a gente tem que fazer? Tem que construir uma ponte, tá? O que seria essa ponte? A ponte seria estudar um pouquinho
todos os dias, quanto tempo que você acha que consegue fazer? São perguntas, né, que a gente também aprende, as perguntas Perguntas. A né, gente tem o costume poderosas de para dar gerar muitas reflexão. respostas, né? A gente dá respostas prontas para o nosso filho. E aí você fala assim, Ale, eu tento mostrar para ele a importância de estudar, só que você está tentando fazer isso dando as suas respostas. E as suas respostas de adulto talvez não façam o menor sentido para ele, é por isso que ele ainda não entendeu. Faça perguntas, né? Igual a Larissa está falando. Porque aí sim você vai conseguir enxergar o mundo da maneira como ele enxerga. E você fazendo perguntas, deixando ele encontrar a própria resposta, isso vai fazer sentido para ele e ele vai começar a colocar em prática, né? Então, como a Larissa falou, nesse processo de perguntas, você pode colocar algumas metáforas aí, essa do rio, da ponte e tal. O que é essa ponte? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para conseguir passar na prova? Vamos pensar? Ah, eu tenho que saber a matéria. Tá. E quando é a prova? Ah, sei lá, daqui 2 semanas. Então, eu tenho 2 semanas para saber a matéria. E o que eu preciso fazer para saber a matéria? Ah, eu tenho que estudar. Quantas coisas eu tenho que estudar? Quantas coisas vão cair na prova? Ah, vai cair isso, isso, isso. Tá, eu tenho 2 semanas. Vamos distribuir? Nessa próxima semana, como que a gente pode conseguir estudar um pouquinho por dia? E aí você vai quebrando, né, em pequenas etapas aquilo que ele tem que fazer. Como que a gente come um elefante? Fatia ele, vai comendo uma fatia por vez. Não dá para você enfiar um elefante pela boca, né? Nem um bife inteiro você não come ele inteiro. Você fatia e vai uma fatia por vez. Quando você mostra para o seu filho só essa fatia, né, a próxima fatia, o próximo passo, poxa, deixou de ser lá, né, grandão, igual a Larissa falou, ficou menorzinho, acho que esse aqui dá para encarar. Aí vai esse próximo passo com ele, comemora, dá uma recompensa externa para ele, né? Entenda aí o que ele gosta, proponha que você, a cada crianças que têm, né, a linguagem do toque aí, por exemplo, do contato físico, seu filho gosta muito de beijar, de abraçar, cada pequeno acerto que ele fizer, dá um abraço, dá um beijo, né? Incentiva ele, comemora. E aí vai para o próximo. E vai comemorando, e vai para o próximo, Quando ele errar, tá tudo bem. Você não vai dar, talvez, a recompensa, mas você vai falar, não, filho, ó, aqui não foi tão legal, mas, ó, tenho certeza que se a gente se esforçar um pouquinho mais, da próxima vez a gente vai conseguir, vamos lá, vamos continuar? Você vai incentivando ele até que ele consegue fazer, né? E se você tornar isso um jogo, onde ele vai acumulando pontos aí, né? E a hora que ele chegar lá na prova, você não vai medir pela nota, né, da prova, porque às vezes a criança fica tão preocupada com a nota que esquece toda a matéria que sabe. Não. Você vai fazer a sua própria avaliação aí do que ele sabe da matéria. E se você chegar lá no final e você ver que ele sabe toda a matéria, aí ele vai conquistar o prêmio máximo lá, né? Faça analogia com algum jogo, algum desenho aí que ele goste, né? Para tornar isso aí mais divertido e empolgante para ele, você vai vencer essa barreira do estudo, né?